Indaiatuba, sou pós-graduado em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela NPG Campinas, formado há 11 anos. Atualmente eu sou supervisor de operações aéreas, coordenador de segurança em solo e treinador aéreo corporativo da empresa americana UPS. Eu trabalho aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos. Que bacana! Olha, primeiramente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje e gostaria que você falasse pra gente, trouxesse pra gente um pouquinho da sua história. Conta pra mim, aonde que você estudou? Bom, eu sou de São Paulo. Todo o período que eu vivi em São Paulo eu estudei em escola particular, que foi até a 7ª série. Após isso nós nos mudamos para Indaiatuba, principalmente por questões financeiras. Então a antiga 8ª série, o primeiro colegial, o segundo colegial e o terceiro colegial, eu cursei em escola pública aqui em Indaiatuba. Sempre fui um ótimo aluno, porém eu tinha muita dificuldade de estudar em casa, me concentrar por horas em casa, por dias da semana, era muito difícil, muita coisa me distraía, chamava minha atenção, eu não conseguia me concentrar. Então, para compensar esse ponto negativo, eu me dedicava muito em sala de aula. Então eu prestava muita atenção, me dedicava, participava muito, fazia todos os exercícios, trabalhos. Então assim, foi a forma que eu encontrei de compensar esse ponto negativo, essa dificuldade que eu tinha. O ensino médio eu consegui cursar todo sem precisar trabalhar. Meus pais, mesmo com dificuldade financeira, conseguiram me propiciar essa situação. E vendo essa situação financeira mais difícil, eu pensava muito nessa questão do que eu vou fazer, do que eu vou prestar, porque é natural quando você entra no colegial já começar a pensar no que você vai fazer lá na frente. E eu, em conversa com os meus pais, apareceu a oportunidade do colégio técnico, né, que é um estudo mais rápido e você consegue cursar isso durante o ensino médio, e foi a decisão que eu tomei. Primeiro eu prestei o Cotuca da 8ª série para o primeiro colegial, eu não passei. Foi a minha primeira experiência com vestibulinha, muita pressão, muito nervosismo. Você fica com medo, você não sabe o que esperar, você chega no local, vê aquele monte de gente, aquele monte de estudantes. Muito amedrontador, principalmente para quem nunca teve essa experiência. E o Cotuca também, se não é o mais difícil, é um dos mais difíceis aqui da nossa região. Então eu realmente não fui bem nessa primeira tentativa e acabei não passando. Então dessa forma eu cursei o primeiro colegial na escola pública que eu estava, e ao final do primeiro colegial eu prestei a FIEC, a antiga FIEC, que foi estava praticamente no período de transição de FIEC para CEPIM, e eu prestei eletroeletrônica e passei, e acabei cursando a eletroeletrônica concomitante com o ensino médio, e foi uma experiência fantástica, foi muito bom, o que me propiciou logo já ao final do ensino médio e ao final do curso técnico já consegui um estágio aqui em Indaiatuba, e ao final desse estágio eu já fui efetivado na área técnica, e mesmo assim ainda tinha muita vontade de fazer o Cotuca. Então eu prestei novamente o Cotuca, só que eu prestei o curso sequencial, que é o que não era mais concomitante com o ensino médio. Passei e fiz o curso técnico em telecomunicações também. Foi uma época muito legal da minha vida, que eu tinha esses 2 cursos técnicos aqui, eu consegui me desenvolver bastante. Me fala uma coisa, durante o período que você ficou na faculdade ou na sua universidade, que você estava fazendo o seu curso, foi difícil? Você encontrou muitos desafios? Você pode compartilhar com a gente quais os desafios que você encontrou que foram assim mais terríveis para você? Eu pergunto isso porque existe uma máxima que a gente só descobre depois que entra na faculdade, que é o seguinte: na faculdade é fácil entrar, difícil é sair. Foi assim para você também? É exatamente o que você falou. Se formam menos pessoas do que entraram, no decorrer do caminho, muita gente, arrisco a dizer que a maioria acaba desistindo do curso por um motivo ou por outro, mas é muito mais fácil entrar do que sair. No meu caso específico, a FATEC Indaiatuba foi uma surpresa positiva muito grande.
Até mesmo porque na época que eu entrei a concorrência ainda não era alta. Hoje eu acredito que a concorrência esteja um pouco maior, até pelo próprio trabalho que a faculdade vem fazendo da tuba de divulgação, que é excelente, eu gosto muito da faculdade. E na época a concorrência não era tão grande. Então, quando você não tem uma concorrência muito grande, você já entra, né, meio assim, sem altas expectativas, né? E a maioria das pessoas tem a tendência a não dar muito valor àquilo que está próximo, né? Então, você está em Indaiatuba, você tem que dar valor a uma faculdade que está em Piracicaba, uma faculdade que está em São Paulo, uma faculdade que está em Campinas, e esquece que tem uma faculdade pública de qualidade aqui do lado, né? O que para mim foi muito positivo, porque, né, na época que eu entrei na faculdade, eu estava trabalhando em Jundiaí, eu ia de ônibus, o ônibus para Jundiaí era um ônibus terrível, que demorava quase 1h30 para ir, 1h30 para voltar, e trabalhava lá o dia inteiro, e fazer faculdade à noite em Indaiatuba me ajudou muito. Se eu tivesse que ir, por exemplo, para Campinas, eu ia estar praticamente vivendo em 3 cidades, né? Trabalhando em Jundiaí, estudando em Campinas, morando em Indaiatuba. Então, fazer uma faculdade perto da minha casa me ajudou muito em todos os sentidos. E a FATEC, como eu disse, foi uma surpresa muito positiva. É uma faculdade fantástica. Hoje, com uma estrutura fantástica, na época não tinha tanta estrutura, mas hoje, maravilhosa, tenho muito orgulho de ter estudado lá. É uma faculdade com excelentes professores reconhecidos, professores antigos de casa, que conhecem a filosofia da faculdade, então isso facilita muito. A rotatividade de professores é muito baixa, então assim, os professores estão lá há muito tempo, então é muito legal. E posso destacar assim, uma das questões principais, além, claro, da FATEC ter me apresentado toda essa questão de gestão empresarial, o curso de comércio exterior, que foi fantástico. A faculdade me ensinou a escrever, né? A faculdade foca muito na questão de leitura e na questão de escrita, e tanto é que você tem diversas matérias voltadas ao trabalho de conclusão do curso, que é a monografia. Então eles te preparam para escrever uma monografia, e eu, na minha ignorância, achava que eu sabia escrever, e eu não sabia escrever. Então a faculdade foi fantástica. Hoje eu consigo escrever muito melhor. Hoje eu sei o que é um argumento de autoridade. Eu nunca tinha nem escutado falar de um argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? Por que eu preciso de um argumento de autoridade? Por que eu preciso embasar tudo aquilo que eu falo? Então assim, isso foi fantástico, e não tenho palavras para descrever em relação à FATEC em Indaiatuba. O INPG em Campinas também foi muito bom. Ele é um pouco mais focado na parte de negócios, que foi a pós-graduação, né? Na questão de network, de conhecimento, a vivência do dia a dia profissional é um pouco maior. Então assim, foi bem legal. Como eu já estava um pouco mais velho quando eu fiz a pós-graduação, então eu ia e voltava de carro. Então assim, eu não tive essa experiência de viver em república, né? Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais apegada com a família, então durante esse período, estar junto com a minha família era muito importante para mim. Carrego amizades para a vida toda, da época da faculdade, são pessoas que fazem parte da minha vida até hoje. Umas a gente tem mais contatos, outras um pouco menos, mas carrego boas amizades dessa época aí, e foi uma época muito legal. É uma época de ouro, né? Essa época que você tá saindo da adolescência, tá entrando na idade adulta, então assim, essa transição é bem importante para a vida de todo mundo. Então, e aí vamos falar de uma outra coisa agora. Como foi a sua preparação para o vestibular? Você estudou bastante? Teve que se preparar bastante? Contou com ajuda? Você fez cursinho? Conta para os nossos alunos um pouquinho de como que foi essa sua jornada para ingressar nesse curso tão querido. A preparação para entrar na faculdade, ela foi complicada, ela foi difícil, não pela questão tanto de estudo, né? Porque, como eu disse, eu trabalhava na área técnica,
eu vivia viajando, nem que eu quisesse eu conseguia sentar para estudar, porque eu trabalhava 10, 12 horas por dia e muitas vezes não tinha como chegar em casa e conseguir estudar, né? Já é uma dificuldade minha, natural, né? De não conseguir focar nos estudos em casa. Então assim, foi um período difícil, porque o meu trabalho ele potencializou minha maior dificuldade, né? Que é o pouco tempo que eu tinha em casa, eu não conseguia me concentrar para estudar. Então foi bem complicado, o cursinho eu também não conseguia fazer, eu precisava muito, porque o meu colegial de escola pública, ele não foi ruim, jamais falarei isso, mas ele deixou muito a desejar. Eu tinha uma desvantagem em relação a todos os outros concorrentes que cursaram em escola particular, quem dirá aos concorrentes que estavam fazendo cursinho, que estavam vendo a matéria, que estavam frequentando não uma escola, mas um cursinho que ele é focado para te colocar lá dentro. Então ele vai te passar os pontos importantes, ele vai te passar os macetes, ele vai te passar a experiência que você precisa. Então eu cheguei completamente em desvantagem. Por isso que passar na FATEC foi uma vitória muito grande para mim, porque eu não estava preparado, eu não tinha me preparado. Então, para mim foi uma vitória muito grande. Eu foquei no principal, nos meus pontos fortes, que na época era inglês, a matéria em inglês eu gabaritei, o português que eu nunca soube que eu era forte, eu fui muito bem, foi uma grata surpresa. A matemática, que eu achei que eu fosse muito bem, eu não fui tão bem assim, mas o que me ajudou muito foi a redação foi muito fantástica. Eu nunca achei que eu tivesse dom para a redação, mas talvez eu tenha contado um pouco com a sorte do tema, né? O que quando você não tem tempo para estudar, contar com a sorte talvez seja uma das poucas coisas que você tenha em mãos. E justamente pela minha experiência, pela minha vivência ali daqueles anos trabalhando em diversos locais, conhecendo diversas culturas, me deu um conhecimento mais vasto, que eu tenha conseguido dissertar melhor numa redação. Então minha nota de redação foi muito boa. Então praticamente eu devo a minha entrada na faculdade à minha redação. A gente sempre pensa que as profissões, qualquer uma delas, uma é mais fácil, outra é mais difícil para entrar, para ingressar na universidade, né? Mas não é. Você escolheu a sua faculdade ou a sua faculdade escolheu você? O que eu quero dizer é, você já tinha certeza de qual faculdade, qual universidade você queria fazer? Ou você passou naquela que deu? Me conta um pouquinho sobre isso, por favor. Eu já estava há uns 4, 5 anos trabalhando na área técnica e o meu plano era trabalhar técnico, adquirir experiência e prestar engenharia elétrica. E com o passar do tempo foi surgindo dúvidas se era realmente isso que eu queria. De qualquer forma, eu prestei engenharia elétrica na Unicamp e não passei, mesmo porque eu não tinha tempo para me preparar. Eu trabalhava muito, eu viajava muito, eu não conseguia já tenho uma dificuldade natural de me concentrar para estudar em casa, que é muito difícil, eu não consigo. Trabalhando às vezes 10, 12 horas por dia, eu não conseguia chegar em casa e estudar, me preparar. E então, obviamente, não tinha tempo também para fazer um cursinho. Como curso de inglês, eu mais faltava do que ia, porque eu estava sempre viajando. Então assim, foi bem difícil. Então obviamente eu prestei a Unicamp, não passei. E após ter prestado a Unicamp e não ter passado, eu repensei muito o que eu estava fazendo da minha vida, se era realmente aquilo que eu queria. E eu tive um ano aí pensando muito. E eu cheguei à conclusão que, mais óbvia, não era aquilo que eu queria para minha vida. Então surgiu o vestibular da FATEC, ele surgiu para mim como uma possibilidade, porque é uma escola, uma faculdade estadual, gratuita, pública, né, perto de casa, aqui em Indaiatuba, e que ela tinha um curso de gestão empresarial
que é muito similar com o curso de administração em vários quesitos, o que me dava um leque muito grande de oportunidades, de possibilidades, que era o que eu precisava, porque eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria, entendeu? E então foi o que eu precisei ali. No momento me pareceu a decisão mais acertada, a decisão mais plausível para aquele momento, e hoje eu vejo que foi uma das melhores coisas que eu podia ter feito, né? Eu passei na FATEC, a FATEC me abriu essa possibilidade. Eu queria sair da área que eu estava trabalhando, mas eu não podia ficar sem trabalhar. Então, para entrar numa nova área, eu precisava de um estágio. Para conseguir um estágio, eu precisava estar numa faculdade. Então, as coisas foram casando de acordo com o que eu precisava. Então, quando eu entrei na FATEC, eu consegui um estágio numa multinacional alemã, juntando os dois conhecimentos, a experiência técnica que eu tinha com a nova experiência que eu estava tendo, que é a parte administrativa. E foi uma vaga técnico-administrativa dessa empresa. E era o que eu precisava. Então, eu fui nesse primeiro dia para trabalhar, e quando eu cheguei para trabalhar, me avisaram que era para aguardar a gerente de RH, porque ela precisava conversar comigo, porque não era para eu começar o trabalho ainda. Na hora, falei, tá bom, aguardei por volta mais ou menos de 1h30, 2 horas até a gerente chegar. Já achei que eu fosse ser dispensado antes mesmo de começar, e a gerente e a coordenadora de uma outra área, elas estavam lá na sala, e devido à minha experiência, principalmente com experiência em outro país, de ter trabalhado o inglês, que não era fluente, mas era avançado, que eu tinha na época, e eles me convidaram se eu gostaria de participar, de entrar numa outra vaga, que seria uma vaga na importação. E na hora veio muitas coisas na minha cabeça. Uma delas foi, será que não é essa oportunidade que eu estava esperando, que eu estava procurando? Então, sem pensar 2 vezes, eu aceitei e entrei na importação. Então eu fui chamado para uma vaga e comecei na outra, e foi muito legal, porque dali 1 ano para frente na FATEC eu teria que decidir qual que seria a ênfase que eu iria aplicar, se eu iria para ênfase em informática, ênfase em comércio exterior. Então eu estava muito voltado para a informática, né, que era mais próximo da área técnica que eu tinha, e de repente mudou tudo, e foi fantástico, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. E então eu posso dizer assim que fui eu que escolhi e fui escolhido pela situação. Então assim foi muito especial de ter conseguido essa experiência diferente. Então eu entrei na FATEC com um objetivo, e a vida acabou me levando para outro caminho, acabou me empurrando para o outro lado, que é o que melhor podia ter acontecido. Eu aproveitei essa oportunidade que o mercado de trabalho, a faculdade e a vida me colocaram. Que legal, que bacana! Bom, e agora, tudo que todo mundo quer saber, né? Conta pra mim, quais são os desafios da sua profissão? O que você encontra de mais desafio? Você já chorou por causa da sua profissão? Quais foram as alegrias? Quais foram as dores da sua profissão? E mais, o que você consegue dar de conselho para os nossos alunos que querem seguir essa profissão? Hoje eu trabalho com logística e operações aéreas. Quando eu entrei na UPS, eu entrei na área de despacho e desembarque aduaneiro, que era o que eu tinha de conhecimento, que estava conectado com minha formação em comércio exterior. E dentro da UPS eu consegui a oportunidade de ir para o setor aéreo de logística. E hoje eu sei com certeza que foi uma das decisões mais acertadas. Eu acabo me apaixonando pela área. É desafiador, eu adoro ser desafiado. É isso basicamente que a logística vai fazer. Ela vai te desafiar todos os dias de maneiras diferentes, e você vai ter que se adaptar a todas elas, entendeu? Então para mim não tem outra área, é a minha cara, é o que eu escolhi para mim, é o que eu gosto de fazer. E principalmente se tratando da parte aérea, dentro da logística aeroportuária tem várias partes, várias
Você pode trabalhar numa companhia aérea, você pode trabalhar numa empresa de despacho, você pode trabalhar numa empresa exata, que são as empresas que prestam serviço para as companhias aéreas, dentro de armazém, são N possibilidades. Então, assim, é uma área que hoje ela está muito divulgada. Na época que eu comecei era difícil ter, não tinha. Eu pelo menos não me lembro de ter logística aeroportuária, e hoje está aí estourando, muita gente interessada, e eu acho que a médio e longo prazo tem tudo para estourar. O nosso aeroporto hoje está um pouco estagnado devido a problemas na concessão, mas tem tudo para se resolver a médio e longo prazo, e com certeza tem oportunidades em diversos aeroportos do Brasil. Tem o Guarulhos aqui do lado, Galeão, que também não chega a ser do outro lado do mundo, mas assim, são grandes opções. Então eu acho que para quem busca essa área tem grandes perspectivas pela frente, e assim, esteja preparado para ser desafiado o tempo todo, virar 30 horas no aeroporto, como já cheguei a virar 30 horas. É cansativo? É tenso, é estressante? Mas se tivesse que fazer amanhã eu faria de novo, não tem problema. Isso é uma questão que você pega, você sofre muito no dia, mas no dia seguinte está pronto para sofrer de novo, é engraçado. E além disso, o que eu posso falar para vocês é dar uma mensagem, não tenha medo de errar na sua escolha. Não tenha medo de errar na faculdade que você vai escolher, no curso, no caminho que você vai seguir. Eu errei, eu voltei atrás. Hoje eu sinto que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter voltado. Então, assim, não ache que você tem que tomar uma decisão para a sua vida inteira, entendeu? Mas tome sem medo de errar, porque amanhã ou depois, se você tiver que voltar atrás, você tem tempo. A vida você tem muitas oportunidades que vão aparecer ainda. Você pode mudar sua profissão ou redirecionar através de uma pós, de um mestrado, de um doutorado, entendeu? Então, assim, você tem maneiras de conseguir se recolocar, se reposicionar, ou até mesmo, em caso extremo, de recomeçar também. Então não tenha medo, e o que eu desejo para vocês é muita sorte nessa nova fase da vida de todos vocês. Sigam em frente, se esforcem bastante, estudem muito, busquem as oportunidades, e lá na frente vocês vão ser recompensados, eu tenho certeza, e estou torcendo muito por todos vocês. Um abraço a todos. Gostaria muito de agradecer a sua participação. E para você que assistiu esse nosso vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificação. Se você está assistindo pelo Facebook, não se esqueça de curtir a nossa página e compartilhar. Espero você no nosso próximo encontro. Um grande abraço e não se esqueçam, essa feira de profissões ainda vai trazer muita coisa bacana.